boa tarde. Fala aí, galera do Pesca Maravilhosa. Tudo bem com vocês? Graças a Deus. Então aí mais um dia que o Senhor nos concedeu, pela graça que Ele tem nos dado. E eu venho aqui nesse vídeo hoje agradecer a cada um de vocês, tá? Muito obrigado por vocês se inscreverem no canal, deixarem a sua curtida, deixar o seu comentário. Muito obrigado pela força de cada um. Muito obrigado mesmo a cada um de vocês. Quero desejar a cada um um Feliz Natal, um próspero Ano Novo. Que Deus possa abençoar e iluminar o caminho de cada um de vocês, tá bom? Queria pedir desculpa que nesses últimos vídeos eu não consegui postar uma palavra. Estava muito corrido o trabalho. E eu procurei não deixar de estar pescando para poder estar sempre colocando um conteúdo para vocês. Só que a palavra ela é um pouco mais complicada, porque eu gosto sempre de ter uma palavra que vai edificar a vida de vocês. Eu não gosto de simplesmente chegar ali e falar qualquer coisa, tá bom? Então eu quero agradecer. Esse último vídeo também, eu dediquei ele aí, foi o meu amigo Arthur do JPA, tá? Um abraço, Arthur. Ele tinha perguntado a respeito da câmera e eu fiz esse vídeo dentro da caixa estanque e por isso que não tá com áudio muito bom, né? Mas a qualidade da imagem é a mesma. E no final do vídeo eu falo alguma coisa com vocês e ele já está fora da caixa estanque. Você vê que a imagem permanece a mesma, a qualidade não muda, mas o som ele realmente faz uma grande diferença quando ela está fora da caixa estanque, tá bom? E é isso, galera. Vou trazer uma palavra para o teu coração agora. Quero mandar um abraço também para o meu amigo Walter Silva, lá de Angra. Em breve vai vir o canal dele aí também, Walter Silva Angra Fishing, né? Para a galera que gosta de pescar em Angra dos Reis, ele vai estar trazendo para cada um aí, para a galera aí, né? Uns pontinhos legais, uns macetes. Vai estar trazendo aí um bom conteúdo, né? Em breve a gente vai estar ajudando ele lá. E é isso, bora para a palavra. Então, galera, queria trazer uma palavra para vocês hoje e falar sobre fé, tá? Não vou falar muito, vou falar aquilo que Deus colocou no meu coração. Eu acho muito interessante, mesmo nós estamos aí no Natal, falar sobre fé. Por quê? Porque o Natal a gente comemora nada mais, nada menos do que o nascimento de Cristo, Salvador. E comemorar o Natal também é um princípio de fé, porque nós estamos acreditando e crendo que hoje nós estamos comemorando o nascimento daquele que foi enviado para trazer para nós a salvação. Amém? Então a gente vai começar aqui no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, 2 e 3. Ele vai dizer assim, ó: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por elas os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Amém? Então, a gente pode entender já nessa palavra aqui que a fé, ela não é algo que você toca, ela não é algo que você compra, ela não é algo que você vê, mas ela é algo que se tem dentro de si, tá? E quando se fala de fé, eu vejo que as pessoas, tudo que você falar na palavra fé, todo mundo que estiver à sua volta vai dizer, não, mas eu também tenho fé. E eu não estou dizendo, não vim aqui para dizer quem tem ou quem não tem, mas eu queria falar algumas qualidades da fé e o que ela realmente vai trazer para a tua vida, tá? Eu vejo que às vezes, ao longo da minha caminhada, às vezes eu me deparava com uma situação e eu olhava assim e falava assim, eu tenho fé que Deus pode mudar essa situação. E Deus simplesmente não mudava. Permanecia naquela mesma situação, às vezes até piorava. E em outras ocasiões eu parava e pensava e falava assim, poxa, eu sei que Deus pode mudar essa situação. E Ele mudava. Então, independente da nossa fé, Deus vai fazer sempre aquilo que Ele deseja fazer. A vontade de Deus ela é soberana e ela é em primeiro lugar. Tá? Agora, você vai ver no decorrer desse texto, no capítulo 11 de Hebreus, que ele vai dar alguns testemunhos de fé. Abel, Noé, Enoque, Abraão. E todas essas pessoas, elas
tiveram uma revelação, né? Elas tiveram uma palavra de Deus, creram naquela palavra e prosseguiram para aquilo que foi designado a cada um deles. E hoje nós temos eles como testemunhas, né? A própria palavra vai dizer aqui, ó, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Então hoje é testemunhado da fé deles. E isso não muda. As pessoas hoje em dia, muitas pessoas, elas até acreditam que Deus existe. Elas até acreditam que Jesus ele veio em carne para nos trazer salvação. Só que às vezes elas ainda não têm força dentro delas para poder dar o primeiro passo. E é aí que nós, que estamos firmes na fé, ou às vezes até caminhando em direção a ela, vamos acrescentar na vida dessas pessoas. De que forma? O que é fé? Ele já está dizendo aqui, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Tá? Só que a palavra ela também vai dizer sobre uma fé não fingida. E o que acontece? Às vezes nós estamos caminhando, vou dar um exemplo aqui, às vezes você está numa situação em que você está passando por uma dificuldade, você está passando por uma grande luta, você está passando por uma tribulação. E existem inúmeras pessoas à sua volta que estão olhando a tua situação. Tá? E é nessa situação, é nesse cenário, que às vezes Deus vai fazer acontecer algo que vai gerar fé em quem está à sua volta, ou vai reviver a fé de quem está à sua volta, ou vai fazer com que haja conversão na vida de pessoas que estão à sua volta. Tá? Eu vou dar um exemplo para você aqui. Eu já falei a respeito da minha vida aqui uma vez, mas eu queria dar um testemunho aqui rápido para você de uma coisa assim, que parece ser muito banal, mas que hoje é uma grande verdade e nós temos visto na nossa economia política. Eu não tinha carro ainda. E quando eu me converti, eu sempre falava assim, poxa, quando eu tiver o meu carro, eu não vou pagar propina para poder o meu carro passar na vistoria. E aí algumas pessoas falavam assim, se não pagar não passa, se não pagar não passa e tal, e discutiam comigo a respeito disso e eu levava na vaselina, né? Vamos dizer assim. Aconteceu uma vez, eu quero mandar até um abraço pro meu tio Valério, tá? Valerinho, legal. Ele precisou vistoriar o carro dele. E aí não tinha ninguém que pudesse ir com ele até o local para fazer aquela vistoria. E eu estava ali trabalhando, e ele veio, a gente conversou, eu falei, pô cara, eu vou lá contigo. E nós fomos, ele precisava trabalhar, nós fomos, eu fiquei com o carro dele lá, e ele foi trabalhar. Eu falei para ele, ó, descansa no Senhor, Deus é justo. Porque a gente sabe, irmão, que não adianta. Se você dá o poder na mão de uma pessoa que ela não tem a consciência de que ela precisa exercer justamente aquele poder, não adianta, ela vai tentar se prevalecer naquilo de alguma forma. E eu não estou dizendo aqui que as pessoas que pagavam para passar pela vistoria estavam erradas, ou são pecadoras, ou vão para o inferno. Não estou falando nada disso. Eu estou falando de uma coisa que acontecia diariamente e que por falta às vezes de a gente exercer a nossa fé achando que aquilo é uma pequena coisa, que Deus não vai mover naquilo. E aí estávamos lá. E aí quando o rapaz foi em direção ao carro dele, eu fui acompanhando o rapaz assim, e quando o rapaz meteu a chave na porta do carro para abrir o carro, eu fui e falei, Senhor, por muito tempo eu dei o teu testemunho. Por muito tempo eu falei a respeito da tua justiça. E hoje, Senhor, eu te clamo em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que tu venha fazer jus à minha palavra a respeito de ti. E ali eu descansei. Aquele rapaz pegou o carro, levou para a pista e tal, E na metade do caminho esse meu tio chegou. E a gente conversando, eu percebia que ele estava apreensivo. Porque é carro de trabalho, é igual o meu. Às vezes se você chega ali e a pessoa deixa a pendência de uma coisa, às vezes no outro dia você vai ter que deixar de fazer um trabalho para poder procurar um documento, para poder fazer uma outra coisa, e gera todo um transtorno.
E às vezes uma coisa que não vai fazer diferença nenhuma. E a gente estava ali, e conversando e tudo mais. Aí de repente, aí pá, o cara encostou o carro dele, veio com os papéis assim, para uma salinha. E uma moça veio e chamou, seu Valério. Aí a gente foi até ela. Aí ela falou assim, olha só. Aí, nesse princípio, quando ela falou assim, olha só, o meu coração, eu confesso que eu fiquei, poxa. Ela falou assim, olha, o seu carro passou. O senhor só vai no local onde colocaram o seu gás, porque eles trocaram a numeração do bujão. Mas o senhor pode voltar aqui que o seu documento já vai estar pronto. E a gente saiu dali tranquilo, ele foi, pá, pegou o documento dele. Edmund, então o que eu quero trazer para você hoje? Ainda que seja uma coisa muito simples, ainda que seja uma coisa que você fala assim, poxa, eu não vou incomodar o Senhor com isso. Tenha certeza, do mais simples ao maior problema, Deus sempre vai esperar o teu primeiro passo de fé para Ele fazer uma grande coisa na sua vida. Eu guardo aquilo no meu coração hoje como testemunho, porque hoje as pessoas que viram eu falar a respeito daquilo e discordaram do que eu falava, eu creio que hoje a fé delas é diferente. Eu creio que Deus acrescentou na... Poxa, caramba, realmente Deus faz. Sabe? Às vezes uma coisa que parece ser simples, Deus está esperando uma atitude de fé sua. Tá? Então eu queria falar sobre isso com você hoje. Hoje nós vamos comemorar meia-noite o nascimento de Cristo, aquele que veio para trazer salvação para cada um de nós. Só que existem pessoas que ainda vão caminhar para essa salvação e dependem de um passo de fé nosso, depende de uma palavra nossa, depende às vezes de algo que elas não acreditam que Deus vai fazer e que você ali vai ter uma atitude de fé e vai clamar o nome do Senhor e Deus vai fazer. Se Ele fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Mas entenda uma coisa, tudo que Deus faz tem um propósito. E às vezes nós precisamos estar olhando para a palavra para que essa fé ela venha a ser gerada em nós, para que nós possamos transmitir essa fé às pessoas que estão à nossa volta. Você vai ver que a palavra ela fala assim, ó, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então quando nós transmitimos a palavra de Deus, isso gera fé no nosso coração. Isso gera fé em nós. E às vezes uma coisa simples, você vai ver que ali Pedro estava preso. As pessoas podiam olhar e falar assim, não, Deus vai soltar ele, pô. Deus vai soltar ele porque não tem nada contra ele. Só que a igreja estava clamando, a igreja estava orando e de repente um anjo aparece e tira Pedro daquele lugar. Simples. A igreja estava simplesmente orando e Pedro foi liberto. Entende? Aquele homem, esqueci o nome do rapaz, Paulo estava pregando num lugar muito alto e aquele rapaz cai da janela, morre. Paulo vai lá e ora por ele e Deus faz. Então alguém podia dizer assim, pô Deus, alguém talvez descendo a escada daquele lugar até chegar lá embaixo, poderia ter pensado assim, pô, a gente estava aqui ouvindo a palavra de Deus e Deus permitiu que o rapaz caísse da janela. Mas foi necessário acontecer aquilo para que as pessoas pudessem ver que Deus também que Deus ressuscitava. Lázaro morreu. A própria Maria falou, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Deus vai lá e falou assim, essa enfermidade não é... Antes ele fala, essa enfermidade não é para a morte, senão para a glória de Deus. E ele morre. E era para a glória de Deus mesmo. Jesus vai lá e ressuscita ele. Então, tudo que acontece na nossa vida e na nossa caminhada, às vezes vai depender de uma atitude de fé nossa. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Se você acredita em Deus e se você espera algo em Deus e você não está vendo solução, tenha certeza, só precisa de um passo de fé para que Deus venha fazer uma grande obra na tua vida ou na vida de quem está à tua volta. Amém? Eu vou deixar esse vídeo aqui, essa palavra, o teu coração. Deus possa mais uma vez, eu peço, abençoar a tua vida. Muito obrigado. Compartilha esse vídeo. Curte, comenta. O canal é nosso. Faz aí o que você sentir vontade no teu coração de fazer. Tá? Tenha certeza de uma coisa. Uma das coisas que eu aprendi hoje. Quando você abrir a tua boca para falar de Deus, pessoas vão te rejeitar. Quando você abrir a boca para falar de Deus, pessoas vão se afastar de você. Mas também existirão pessoas que se achegarão a você. Existirão pessoas que vão ficar de longe observando.
tenha certeza no teu coração de uma coisa: nós não estamos aqui para falar de Deus e sermos amados. Nós viemos falar de Deus e certamente ser rejeitados, tá? O amor que nós vamos receber a partir do momento que nós falarmos da palavra de Deus é graça. Graça de Deus na nossa vida. Mas tenha certeza, Estevão estava ali falando de Deus e foi apedrejado. Mas ele viu o céu aberto e os anjos de Deus se movimentando. E se você quer viver na glória com Deus, tenha certeza, dê o seu primeiro passo de fé. Amém, meu irmão? Guarda essa palavra no teu coração e não se esqueça, Pesca Maravilhosa, nosso canal de bênção.